Olá, gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Flor de Mandacaru. E nós aqui estamos com mais uma convidada especial para falar sobre sua história de vida, falar sobre seu empreendimento. O meu nome é Thalita. E eu me chamo Júlia. E sejam bem-vindas. Para você que caiu de paraquedas aqui nesse episódio, nós contamos histórias de mulheres inspiradoras que empreendem e realizam sessões. Vamos embarcar nessa jornada conosco? Hoje, temos o prazer de apresentar uma história doce, inovadora e cheia de sabor. Vamos falar sobre uma empreendedora que conquistou o mercado de gelatos artesanais, criando cada detalhe do seu produto a partir do zero. Nossa protagonista não só abriu sua própria gelateria, mas também desenvolveu todas as receitas dos sabores que oferece, trazendo à tona combinações únicas e inovadoras. Cada gelato que sai de sua cozinha carrega uma paixão por ingredientes frescos e de alta qualidade, além de uma criatividade que só alguém com amor pelo que faz poderia ter. Seja bem-vinda, Hermínia! Boa tarde, gente. Eu sou Hermínia. Na verdade, a minha formação foi de psicologia. Eu sou psicanalista. Passei um bom tempo trabalhando no consultório. São 33 anos de consultório. Só que consultório é um trabalho, é fantástico. Amo minha profissão. E o tempo que eu passei no consultório é um tempo solitário. E resolvi que iria diminuir. E aí comecei a pensar no que poderia fazer. Foi quando surgiu minha filha, também em um momento que não queria exercer muito a profissão dela. E aí a gente começou a pensar junto o que vamos fazer. Eu adoro cozinhar. E gelato é uma coisa que eu adoro e não tinha em Maceió na época. Não tinha nenhuma gelateria. Aí resolvemos fazer isso. Foi eu quem me desloquei, fui para São Paulo fazer curso, enfim. E aí resolvemos abrir. Fazíamos reuniões na casa dela, resolvemos chamar mais 2 primos dela e sobrinhos meus para a gente começar junto. E fazíamos todas as segundas-feiras as reuniões. Passamos 8 meses estudando, pensando, avaliando como é que poderia ser feito, até que nós resolvemos abrir. Aí abrimos a Afeto e começou a pandemia. E tivemos que reformular todo o processo de trabalho. A loja foi aberta para ser vendida potinhos e casquinha. E nesse momento tivemos que fazer caixinhas para entregar, onde nós não tínhamos, e fechou. E foi um momento muito especial e muito importante. A Afeto abriu em dezembro, e em fevereiro, março fechou. E nesse período nós conseguimos desenvolver um contato com o cliente, que foi o boca a boca, e a Afeto se desenvolveu. E passamos a vender caixinhas. E aí também tivemos a ideia no momento, em forma de ajuda e divulgação também, de mandar para os hospitais, para os médicos que estavam trabalhando, para os enfermeiros. E foi muito interessante, isso até me emociona, porque nesse período a gente mandava toda a caixinha que saía, eu mandava uma frase: que venham dias melhores, tudo vai passar, todas as caixinhas. E para os médicos e os enfermeiros também. E depois eles voltaram a Afeto, quando passaram. Ai, lembra aquela frase? Aquilo ali foi muito bom para mim no momento que eu estava vivendo. Então, assim, foi muito rico e muito interessante o nosso início. Muito bonito, né? Assim, como vocês fizeram a diferença, né, no dia a dia daquele pessoal que estava lá na linha de frente trabalhando. É verdade. Muito emocionante o seu depoimento. A gente queria começar falando algumas perguntas para saber um pouco do início. Uhum. Como você já contou um pouco da história. Adiantei um pouquinho. Mas a gente também queria saber quais foram os principais desafios que foram encontrados por você ao trabalhar no ramo alimentício, principalmente com essa questão dos gelatos.
Primeiro, a gente escolheu o nome Afeto Gelato, porque como foi uma coisa feita em família, a gente juntou o afeto que nos reunia ao gelato que a gente gostava. Por isso o nome Afeto Gelato. E a gente encontrou nesse início muitas dificuldades, porque Maceió não tinha muita matéria-prima, a gente não encontra até hoje, que depois de nós já foram mais 6, eu acho, gelaterias que vieram. E até hoje, mesmo com esse fluxo, é difícil você encontrar produtos que facilite o desenvolvimento de qualidade de um gelato. E muitos vêm de fora, São Paulo, Curitiba, Recife, para poder a gente ter uma qualidade, né, nesse produto. Você desenvolveu todos os sabores do gelato do zero? Como foi o processo criativo? A gente começou a pensar de forma como funcionam as gelaterias. Como eu gosto muito de gelato, em todas as viagens, todos os lugares, a gente sempre foi buscando provar. E tivemos uma inspiração na Bate de Latte, né, de provar, de buscar e tentar crescer, adaptando a Maceió Nordeste. Porque, por exemplo, o gelato que é servido num local mais frio, ele tem que ter uma consistência maior. O da gente já tem que ser mais geladinho, ele tem que ter uma consistência mais durinha, porque o calor vai derreter rápido demais. E aí a gente foi adaptando isso, como também, por exemplo, as frutas. Não é? Nós temos os sorbetes, porque tudo que é feito de fruta são sorbetes, que é a base de água nosso. O que é feito com água é sorvete, o que é feito com leite é gelato. Então, é um tipo de gelato, sorvete, mais a base de água. E aí, os sorvetes, eles são da época. Né? Aí, às vezes, é interessante. Passamos agora um período sem manga, porque não era a época. Aí as pessoas, mas acabou o manga maracujá, cadê o manga com maracujá que não tem? Vocês precisam fazer, não estão fazendo mais. A gente, porque não está na época, mas às vezes as pessoas não compreendem. Porque vem num processo de sorvete que é muito mais químico, com produtos químicos não natural. Porque o gelato, quanto mais natural, é o gelato. E aí a gente começou a desenvolver de produtos que a gente tinha acesso. E aí foi crescendo, foi desenvolvendo e foi usando a criatividade e as experiências por onde via. Legal, achei interessante que você falou de experimentar a Bate de Latte, né? E também de misturar algo regional da gente, porque eu acho que é isso que faz a diferença de uma marca, né? Você estudar a sua concorrência, óbvio, e também verificar o que as pessoas acham daqui, né? De Alagoas, de Maceió, qual é o meio cultural delas, eu achei interessante isso. Exatamente. A gente tem uma loja em São Miguel dos Milagres. Então, a gente tenta colocar, foi bem interessante essa questão que você me lembrou, que a gente tentou colocar rapadura, coisas mais típicas lá. E é engraçado, porque buscavam esses, mas queriam os outros. Então, a gente passou a ter os outros iguais das outras lojas. A gente vai colocar mais fruta, porque as pessoas que lá vêm de fora, né? Tem muita gente chegando, turismo muito grande. Então, vamos colocar outros sabores e tal. Mas aí não. Eles queriam o que tinha nas lojas das outras e buscavam os mesmos sabores. Então, a gente acabou produzindo igual para as lojas todas. Entendi. A gente também gostaria de saber qual é o diferencial da Afeto. Como é que você se diferencia da concorrência sim, no mercado de gelatos? É uma pergunta interessante, porque a gente não busca se diferenciar num sentido, a gente busca ser afeto, né? Busca a qualidade do nosso produto. A gente faz os gelatos não pensando numa concorrência direta. A concorrência, para mim, é inspiradora. As pessoas diziam assim, às vezes, meus sobrinhos, eles diziam assim, às vezes, vai abrir não sei o que, vai abrir não sei o que. Eu disse, que ótimo que vai abrir.
né? E assim, uma coisa muito orgulhosa. A gente nasceu num comecinho, numa loja de 40 metros quadrados, onde de repente tinha uma gelateria famosa que estava vindo para Maceió e que estava lá com medo, provando nosso gelato. Aí, a gelateria está aqui. Aí eu fazia, poxa, que máximo, a gente conseguiu isso, né? Porque a gente começou desenvolvendo um produto e de repente a gente estava tendo aquele desabrochar que não fazia nem ideia do que ia ser. E a gente sabe que tem coisas muito, muito típicas, assim, da sua marca, né? A casquinha de vocês é inconfundível, né? Os sabores e tudo são as coisas bem, bem típicas, né? Que a gente procura sempre a característica da afeto que a gente iniciou. E a gente iniciou com os produtos que a gente tinha acesso aqui, que eram mais fáceis. E a gente só foi aprimorando isso quando a gente encontrou o caminho de buscar esses produtos com mais qualidade fora também. Com certeza. A gente também queria saber se existe algum sabor que tenha algum significado especial para você, que talvez tenha tido alguma história por trás na criação, ou que tenha algum marco assim especial na história da empresa. Olha, tem 2 sabores que deu um marco muito grande, que é o manga com maracujá, que as pessoas dizem que a gente criou uma fruta diferente. E outro é o creme de leite com goiabada, porque os clientes chegavam e diziam assim, faz o nata goiaba, faz o nata goiaba. Aí a gente pensa, nata goiaba, não é nata goiaba, porque a gente não faz o nata, a gente faz o creme de leite. Aí a gente fez o creme de leite com goiabada. Então, isso daí deu um impulso muito grande. Hoje, praticamente, juntamente com o pistache, são os gelatos mais concorridos das vitrines das lojas. Legal. Perfeito. Como é que você enxerga e entende o empreendedorismo feminino e as dificuldades assim que as mulheres passam para empreender no mercado, na vida cotidiana, sobre essa questão dos desafios mesmo para montar o empreendimento? É interessante, porque esse desafio comigo teve 2 ângulos, não é? Um é a idade e outro, ser mulher. Então, foram desafios bem interessantes. A gente realmente encontra algumas dificuldades, não é? Por ser hoje, por mais evolução que o tempo traga hoje, mas ainda existe preconceitos, ainda existe situações. Agora, eu avalio e vejo, eu não sou feminista, eu sou mulher. Eu acho que tem uma diferença, você ser mulher, você saber o seu papel, você saber sua dimensão, e não você competir com um homem. Então, eu acho que existe esse espaço e que a mulher, talvez por competir, ela esteja perdendo e dificultando um pouco isso. Então, é você se impor como mulher, é você ser o que você é e dar o que você tem. Eu vejo muito esse espaço. Por exemplo, se você for para a antropologia, quem foi que ensinou a gente a andar com os pés e não com as mãos, como era no princípio que andava de 4 pés? Foi a mulher, não foi o homem. Então, mas o homem saía para caçar. A mulher ficava tomando conta dos filhos, então ela começou a levantar e a botar a mão para ver onde é que os filhos estavam, porque ela não conseguia enxergar. E ela começou a andar com os pés só, e os homens andavam de 4 pés. Depois foi aprimorando para passar. Então, a história, ela se mistura em crescimento. Eu acho que homem e mulher tem cada um seu espaço e o seu papel. Os preconceitos existem muito. Teve um dia desses aí que eu estava parada no sinal e um carro veio, bateu na minha traseira. E aí o homem desceu sangrando a testa e eu levei a pancada, desci com a mão assim. Aí ele desceu e olhou para mim e fez, e aí, chame seu marido? Aí eu olhei para ele assim, como assim? Chame seu marido para resolver. Aí eu brinquei com ele, eu arregacei a manga assim, disse, quem é que dá o primeiro murro? Você parece que está chamando alguém para brigar com você do seu tamanho. Como se você não conseguisse se defender sozinha, né? Não conseguisse resolver. Então, eu acho que muito isso é o papel que a gente se coloca como mulher. Porque a própria mulher já cria o filho com certo preconceito, com uma certa diferenciação. E se você não se impor como mulher,
não, aqui é meu espaço. Eu levantei a camisa, você está querendo dar o primeiro murro? Diga aí quem é que vai dar. Porque a gente bateu para resolver. Você está chamando, parece que é alguém para brigar. Aí ele olhou para mim, espantou. Aí disse, não. Eu digo, por quê? Não é você medindo forças, é você dando o seu limite. Meu espaço começa onde o do outro termina e por aí vai. Quem sabe se você tivesse se acuado, teria sido pior, né? Ele não Pois teria recuado, né? É muito complicado. Com certeza. E do mesmo jeito é no mercado de trabalho, né? A gente tem que saber se impor para conquistar o nosso próprio espaço, né? Exatamente. Em tudo, não é? Pois é, com certeza. Quais dicas você pode dar para quem deseja empreender no ramo alimentício? Estudar bastante sobre o que deseja fazer, buscar um bom advogado para fazer um contrato bem feito e ter um contador bom. Você tem uma história, já que você está falando assim? Não, porque nós iniciamos sem muita, como se diz assim, sem muita maturidade nisso, não é? Era um advogado, um engenheiro, eu e outra advogada. Eu, psicóloga e outra advogada. E aí a gente foi estudando, mas por mais que você parta para isso, você precisa de especialistas. Então, a proporção que a FET foi crescendo, ela foi mudando. Hoje a gente está num quarto contrato, porque não, vem da necessidade disso, não, precisa uma cláusula para isso. E hoje, no final das contas, eles saíram e eu estou sozinha. Então, foi mudando o contrato e se modificando. Aí, a importância de você empreender, eu acho que é muita paciência, porque o mercado de trabalho não é fácil, né? Você ser empresário no Brasil não é fácil. São muitos impostos, são muitas coisas que, se você não tiver bem assessorada, não é? Você não caminha bem. Como você lida com as sazonalidades do seu negócio? A sazonalidade é engraçada. Por exemplo, agora vai começar a fase alta. Eu tenho que guardar para sobreviver à baixa. E como guardar isso? Guardar em proporção ou guardar em matéria-prima? Hoje a gente faz os dois e investe muito na matéria-prima, porque sempre quando começa o inverno o leite aumenta. Porque molha, o gado fica difícil, os caminhões não chegam no local para pegar o leite, enfim, e aí o leite dispara. Então a gente tem que ter uma reserva de leite para poder passar a parte da chuva. Interessante, né? De alguns produtos. Não é só na parte de inverno, porque as pessoas não vão tomar gelato, né? Porque não tá verão, nem quente. Mas ainda tem isso, né? A questão do leite, de toda a A sazonalidade, ela existe no sentido de que verão é verão, né? As pessoas saem, as pessoas tiram férias, as pessoas viajam, então o fluxo é maior. Né? No inverno, mesmo dizendo assim, tá chovendo, mas as pessoas tomam gelado. É bom sair de casa no inverno também. Mas o que modifica é a questão do mercado econômico. Os produtos alteram os valores. Porque como a gente usa alguns produtos de leite, creme de leite, né, que não é o creme de leite do supermercado, que é 17%, a gente usa um creme de leite mais forte, mais puro. Aí tudo isso tem que ser fresco e vindo da fazenda, como se diz, da empresa, e aí aumenta. O leite já aumenta, o produtor não consegue passar para pegar o leite, para levar para a indústria, aí diminui a quantidade de produção e por aí vai aumentando. Então a gente reserva mais nessa parte daí. A gente sabe que do mesmo jeito que tem essa questão do leite, também tem a questão das frutas, né? Sim. Tem algumas frutas que dão mais em determinadas épocas do que outras, né? Exato. E o inverno, né, que modifica muito de acordo com isso. Mesmo às vezes tendo produção, mas a gente não tem acesso. Né? A gente é Nordeste. A gente gostaria de saber também se você tem alguma história interessante sobre a criação de algum sabor específico. Assim, todos os gelatos a gente sempre cria provando, fazendo. Eu agora terminei para dizer a vocês, ainda a gente não aprimorou o coco. A gente já fez vários cocos, mas a gente acha que ainda não foi o coco que eu gostaria que tivesse no mercado.
E aí a gente fica sempre aprimorando, sempre provando. Então, todo gelato tem uma historinha nessa de prova. Eu tenho uma funcionária que ela é muito engraçada. A gente mudou, agora separou a fábrica da loja. Aí ela diz, como é ruim ficar longe da fábrica, porque eu não vou mais provar. Porque todos os funcionários é quem fazem as provas. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? E aí eles vão dando opinião, que são a opinião deles, porque eles também escutam os clientes, né? E aí a gente vai levando a produção. Essas sobremesazinhas são todas testadas por eles. Aí ela faz, isso não é justo eu trabalhar longe da fábrica, porque fica sem a prova. Mas, assim, uma história engraçada de um gelato que a gente hoje tem 75 sabores. Mas, obviamente, a gente não faz todos os sabores. Existe sempre um lançamento de um sabor que a gente traz ou que a gente cria. E a vitrine tem os padrões, que é a demanda do que o cliente busca mais. Mas tem um sabor que ficou um bom tempo e foi muito interessante a história dele. Porque a gente tinha... a gente fez o gelato e ficou uma sobra de ninho e ficou uma sobra de chocolate. Aí olhou e disse, o que é que a gente vai fazer com essa sobra de ninho de chocolate? Vamos juntar o ninho com o chocolate. Aí juntou. Aí ficou aquele gelato mesclado, branco e preto. Aí disse, o que é que a gente faz com esse? Aí a gente disse, é o Eclipse. Aí botou na vitrine. E tem uma funcionária que ela era muito engraçada. Ela sempre queria saber a história para poder dizer o nome do gelato. Aí a gente disse, não, é o Eclipse. Aí ela, e o que é Eclipse? Aí o Eclipse é o casamento da Lua com o Sol. E você, quando for vender para o cliente, você diga que, olha, ele tome cuidado, que ele pode encontrar um pedacinho da aliança aí dentro. Com essa história, ela fazia, olha, tome cuidado, pode encontrar o pedaço da aliança. E o gelato saiu em menos de 2 horas, uma cuba de 4,5 kg. Então, assim, o marketing, né? Aquilo foi divulgado e, assim, o Eclipse a gente até está sem fazer, ele há um bom tempo já. E interessante porque já é essa questão de você se reinventar, né? Você estava com 2 sabores sobrando e aí, né? E aí você conseguiu desenvolver um sabor novo. Então, é muito interessante, né? Para quem está empreendendo ter essa visão, né? De sempre inovar, de... E de você criar uma coisa até com o que tem já. Exato, uma coisa assim, do seu dia a dia, né? Que você podia ter deixado despercebido. Sobrou, a gente guarda. Mas aí você já teve a visão de pegar e querer fazer uma coisa nova. Pois é, muito legal. E agora, partindo para a questão do marketing digital, a gente queria saber como é que você constrói relacionamentos duradouros com os seus clientes online. Isso a gente ainda tem uma falha, Júlia. A gente sempre está tentando responder, está tentando atender. Eu sempre tomo muito à frente de conversar com os clientes quando é alguma dificuldade, algum defeito. Ou então a gente responde, eu respondo direto. Já ali, tem uma cliente que foi muito interessante. Ela foi tomar um gelato e eu não sei o que foi que aconteceu quando foi servido, que tinha um pedaço de uma paletinha dentro do gelato. E ela ligou para mim, muito brava, e eu realmente fiquei impressionada como é que poderia ter acontecido aquilo. Não é? E eu pedi desculpa, expliquei a ela, levei ela, entreguei outro gelato. Isso faz 1 ano e meio. Todo dia essa cliente me dá bom dia. Então, assim, eu acho que a forma como você explica uma situação, porque isso pode acontecer, não é? Às vezes uma prova que foi dar, quebrou um pedaço e o funcionário não viu, não é uma coisa normal acontecer, mas aconteceu. Não sei por que cargas d'água aconteceu e foi único nesse tempo todo que a gente está lá. Mas eu acho que a forma como você relata uma situação, como você explica, a espontaneidade com que você lida com a situação, é que dá a confiança do cliente de ir e de voltar. De fato, até a atenção, né, que você teve com ela e tudo, se tivesse deixado para lá, não Mas ia, aí, né? Aí é o que a gente traz sempre na afeto. Eu começo as reuniões com meus funcionários dizendo que a gente é uma família afeto. E a gente tem que repassar isso para os clientes, né?
que eu brinco muito, eu digo, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O cliente é que é nosso patrão. Né? E assim a gente segue na Afeto, sempre buscando dar aquela melhor troca com o nosso cliente. Com certeza. Quais oportunidades você acredita que podem ser exploradas numa empresa ao estar presente nas redes sociais? Acho que tudo, né? Eu acho que tudo na vida da gente, eu digo tudo, a gente bota uma aspa, mas na verdadeira tudo é um marketing. Né? A gente vive a forma como você anda, como você sai, como você se porta, tudo diz um pouco de você e isso se torna um marketing. Né? Eu acho de suma importância na vida pessoal, que dirá numa empresa. Né? É fundamental. E o marketing digital é o futuro, né? Já está aí tudo que está acontecendo. Eu estava lendo uma reportagem essa semana e fiquei muito triste. Não sei se ela é verdadeira, porque eu não fui verificar. Mas dizendo que a Algreen, aquela loja de farmácia dos Estados Unidos, está fechando 1.600 unidades. Porque hoje as pessoas estão fazendo compras online. Então, isso é o marketing. Né? O mundo está globalizado. As pessoas estão partindo para essa vida online de uma certa forma. Né? Diz que a pretensão de quantos shoppings vão fechar, então o marketing que é feito num produto vendido e você sair de casa para você ir comprar numa loja. É uma diferença muito grande. Né? E o investimento que você pode usar isso numa empresa para competir ao mesmo tempo com essas vendas online. Então, para o mercado hoje, é o que há. Não é à toa que a gente diz que se você não está presente na internet, você não existe, né? No mercado, assim, perante a concorrência. É verdade. Tudo. Acredito piamente. Qual é a relevância que você acredita que tem o feedback imediato que as redes sociais podem proporcionar? Acho que faz uns 15 dias, mais ou menos, a gente tinha uma sobremesa que deixou de produzir. Dava muito trabalho, na verdade. E aí quem faz sou eu deixei de fazer. A demanda da procura não era do tamanho do trabalho para a venda. E foi muito interessante, porque eu estou falando que não existia essa procura. Por isso que também eu tirei do mercado. Porque se existisse essa procura, mesmo dando trabalho, eu não iria tirar. E aí meu sobrinho posta essa sobremesa antiga. E aí chega mais de 10 pessoas na loja procurando a sobremesa. Aí isso daí mostra a influência que tem e traz, né? Se não existia, e a gente até... Eu falo, mas para que ele postou isso que a gente não está com essa sobremesa agora? E aí a gente começa a pensar, né? Se traz a sobremesa ou se não traz, mas aí o importante de como a influência do marketing digital trazendo o cliente. Até a rapidez, né, que a gente tem. E a gente tinha a sobremesa há muito tempo. E foi retirada por dar trabalho e não ter a demanda de procura. Sim. E aí quando ela aparece, por um momentinho, aparece aquele monte de cliente atrás. Mas você fez? Ainda não. Tirei ela da propaganda. Agora a gente vai fazer um quadro que é como um bate-bola rápido, assim, perguntas e respostas. Um sonho. Dentro da minha empresa, ver a Afeto fluir cada vez mais. Uma realização. Você pergunta dentro da profissão, né? Dentro da empresa ou pessoal? Pode ser pessoal. Pode ser pessoal. Ver meus netos crescerem. Um desafio. Tá sendo eu ter mudado de profissão, não é? E passar a ser empreendedora. Deixar de ser psicanalista e passar a ser empreendedora. Qual conselho você daria para alguém que está iniciando na mesma área? Paciência. Muita paciência, porque o mercado não é fácil, em todos os âmbitos. E a última, se você soubesse antes, o que você falaria para o seu eu do passado?
Paciência. Paciência, muita paciência. E assim, desde o momento que a gente iniciou a Afeto, é como se ela tivesse sido mais rápida que a gente, entendeu? Por isso que eu me refiro à paciência. A gente abriu a Afeto e a Afeto fez então ela foi muito maior do que a gente. Por isso que eu digo a importância de você ter um bom contrato, um bom contador. Ela cresceu mais do que a gente tinha dimensão de crescer. Então a gente se apertou um bocado para poder acompanhar ela. Eu fiquei pensando no que você falou no início do episódio, né? Sobre o que você fez na pandemia, com o pessoal nos hospitais. E eu acredito muito que quando a gente olha para o ser humano, além do que a gente empreende, do que a gente gasta, eu acho que vem tudo de coisa boa em retorno. Então, o que você fez é só um reflexo daquilo que vai acontecer na sua vida e o que já está acontecendo. Ai, amém, que coisa boa. E a diferença, né, que você fez na vida daquelas pessoas, assim, tá na correria, né, naquele momento que tá todo mundo precisando deles, eles estão fazendo tudo por todo mundo, mas quem é que vai lembrar deles, né? E você lembrou. E assim, foi muito interessante isso, porque a gente começou a vender as caixinhas entregando. E aí, aquele momento de aflição, porque eu acho que o mundo todo passou essa angústia, essa aflição naquele momento. E aí eu dizia, meu Deus, a caixinha vai sair sem nada? Não, era eu. Todo dia eu tinha uma frase. Todo dia a gente criava uma frase. E todas as caixinhas saíam com aquela frase. E as que iam para o hospital ainda saíam um complemento. Que eles tivessem garra pela vitória, que tudo ia passar, aquele momento era difícil. Eu me emociono muito, porque chegavam médicos dentro do carro e diziam, eu estava no hospital, não posso não, traz o gelato aqui. Aí a gente passava o gelato. Como chegaram pessoas que estavam em casa, que diziam o quanto ficava esperando aquela caixinha chegar com a mensagem. Então, assim, foi muito emocionante. E foi uma fase muito difícil, eu acho, para a humanidade toda. Sim. E é o carinho em todos os detalhes, né, que você fez. Tanto nesse processo da pandemia, quanto no seu dia a dia da empresa, né? Você fica muito dentro, então é muita atenção aos detalhes, o carinho mesmo, o afeto, literalmente, né, que você coloca em cada colherada dos sorvetes, dos sabores que você produz. Então acho que tudo isso também influencia muito para a Afeto ser o sucesso que ela é, né? Você está sempre muito presente. E agora a gente vai estar encerrando o episódio. Nós queremos agradecer imensamente pela sua presença, em ter participado do nosso podcast. Foi um prazer enorme em ter você conosco, compartilhando as suas experiências. As suas contribuições enriqueceram muito o nosso conteúdo. E com certeza vão inspirar muitos dos nossos ouvintes, muitas pessoas que buscam empreender na área, pessoas que se interessam pelo assunto, e nós esperamos poder contar com você em outras oportunidades. Muito obrigada pela confiança e pela parceria, né? Eu que agradeço esse momento de estar aqui com vocês e falar um pouquinho da história da empresa que é tanto afeto para mim. Que bom. Obrigada. Nós trouxemos uma lembrancinha para você. É um mimo. É um mimo. E a produção vai entregar. Ai. Obrigada. Que lindo. Nosso artesanato, não é? Tá bem fechadinho. Esse eu vou ler quando botar meu óculos. Que lindo. Uma bolsinha do nosso artesanato. Lindo. Olha aí, tá vendo? A nossa história aqui também. Ele é um porta-moedas e foi feito por uma empreendedora também. E a gente fez com muito carinho, pensando nas entrevistadas. Que coisa linda. E é isso. É um mimo, um agradecimento por você dispor do seu tempo, partilhar um pouco da sua história com a gente. Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada a vocês todos que estão assistindo. Aguardamos vocês no próximo episódio do Flor de Mandacaru. Tchau. Tchau. Tchau.